Salve, salve rapaziada do Instagram, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui, voltando com essa rotina de lives semanais. Vou tentar fazer live aí todo domingo de manhã pra vocês. Eu sei que praticamente ninguém vai assistir essas lives ao vivo, mas eu vou deixar gravado aqui e vou postar nos meus stories pra quem quiser assistir, beleza? Hoje a live vai ser sobre metas para 2022. A gente ainda está no começo do mês. Acredito que muita gente já tenha desistido aí de algumas de suas metas. Eu mesmo já mudei as minhas depois de estudar um pouco mais. Eu que não sou muito de fazer um roteiro para as aulas e tal, fiz aqui o meu para essa aula, porque isso aqui é uma colinha que eu fiz para produzir as minhas metas. Então, as minhas metas de 2022 foram totalmente diferentes das que eu fazia nos anos anteriores. Algumas dos anos anteriores eu consegui cumprir, mas foram bem poucas porque eu fazia elas errado. E eu acredito que isso acontece com grande parte das pessoas que colocam metas final do ano, começo do ano aí, para serem cumpridas, tá bom? Então hoje o nosso papo aí vai ser sobre metas. Vou deixar gravado e vou deixar aqui no Stories para quem quiser assistir depois a live completinha, tá bom? Vamos direto ao assunto. Primeira coisa que vocês têm que entender quando vocês forem fazer a meta, forem colocar ela no papel, é que meta é diferente de objetivo, tá? Muita gente confunde aí meta e objetivo, até porque são duas coisas bem parecidas. Mas eu vou dar exemplos aqui que vão ficar bem claros, tá? A galera começa... Vamos colocar na situação atual, tá? Começou 2022 e a galera fala que vai colocar um monte de meta e tal e tal. Mas no fim ela tá colocando apenas objetivos. Por que ela tá colocando objetivos e não metas? Porque ela coloca assim: a minha meta para 2022 é viajar para fora do país. Isso não é meta, isso é um objetivo, tá? A minha meta para 2022 é comprar um carro. Isso são objetivos que vão estar dentro das suas metas, tá? A meta é algo realmente muito maior que isso. E a meta ela segue uma série de padrões que tem que ser estabelecidos antes de você colocar ela no papel, tá? Eu vou chegar nessa parte aí. Tudo que uma meta precisa ter para realmente se tornar meta e não um objetivo, tá? Então, esse tipo de coisa, eu quero viajar para o exterior, isso aí são objetivos que você pode ter dentro da sua meta, beleza? Então, toda meta, ela precisa de um método para acontecer, ela precisa de um plano de ação. Não adianta você falar assim: minha meta esse ano é emagrecer 15 quilos. Beleza. E agora, o que você vai fazer? Toda meta, ela precisa de um planejamento, tá? Então você precisa colocar assim: minha meta é emagrecer 15 quilos fazendo isso, com isso, isso. Então toda meta, ela vai precisar de um plano para ser cumprida, tá? O objetivo é um só. O objetivo final é um só, tá? É bater aquela meta. Porém, dentro desse caminho vão ter vários fatores que podem ser mudados. Então, eu vou dar um exemplo aqui de emagrecimento, que é algo que eu gosto também de conversar, tá? A minha meta para esse ano é perder 15 quilos até 30 de julho. Minha meta é perder 15 quilos até 30 de julho. Então, para fazer isso, eu vou numa nutricionista, eu vou contratar um personal trainer, eu vou assinar um curso online sobre emagrecimento e tal. Mas conforme eu for aprendendo sobre o assunto, eu posso mudar o meu plano. Ou seja, eu contratei um nutricionista, eu contratei um personal. Putz, mas eu não tenho mais o dinheiro para pagar o personal, para pagar o nutricionista. E eu estudei sobre nutrição e sobre treinamento. O meu plano vai mudar. Eu vou conseguir planejar minha dieta, planejar o meu treino e não vou mais precisar do auxílio, até porque eu não vou ter dinheiro, tá? Então, o plano é isso. Você traça uma metodologia para chegar até a meta.
mas ela pode mudar, tá? Ela pode ter vários caminhos. Então, eu posso começar a minha meta de emagrecimento sozinho, mas no meio do caminho eu consegui dinheiro para contratar um personal trainer. Então, no meio do caminho, a minha metodologia vai mudar. A partir de agora, eu tenho uma pessoa para me auxiliar com isso. Então, toda meta, ela precisa, assim, de um plano de ação, tá bom? Uma coisa que muitas pessoas se confundem e acabam pecando, tá? Metas, vamos dizer assim, quando você vai estabelecer metas, eu acredito que tem três quesitos que essa meta precisa ter, tá? Então, essa meta não. Desculpa. Quando você vai começar o ano, você vai traçar suas metas. Dentro desse planejamento anual que você vai fazer, tem alguns quesitos que você precisa prestar muita atenção, tá? Então, você precisa estabelecer poucas metas, você precisa estabelecer metas específicas e metas tangíveis, tá? Então, não adianta eu chegar final do ano e estabelecer 15, 20 metas para mim, porque eu não vou conseguir atingir, tá? Acredito que uma meta seja muito pouco. Acredito que 2 metas, 3 metas e 4 metas sejam ideais para você conseguir atingir dentro de um ano. Lembrando, isso são metas e não objetivos, tá? E elas precisam ser tangíveis, precisam estar dentro da sua realidade. Claro que vai chegar uma fase da sua vida que você vai querer ter metas exponenciais, tá? Você vai querer duplicar, triplicar o seu planejamento. Tudo isso vai acontecer em certo ponto. Mas como você está começando a planejar suas metas, elas precisam ser tangíveis, tá? Então não adianta chegar, tipo, uma pessoa que tem ganha um salário mínimo por mês e falar assim: esse ano eu vou comprar uma Porsche, essa é a minha meta. Isso vai acontecer ou não? Provavelmente não, tá? A não ser que ela tenha uma virada na vida muito, muito grande. Então, para você não se decepcionar, as metas têm que ser poucas, elas têm que ser específicas. Então, não é assim, a minha meta para esse ano é emagrecer. Tá, você vai emagrecer quanto? Até que dia? Qual a linha de chegada que essa meta tem? Como você vai fazer para alcançar isso? Isso não é meta. Esse ano eu vou ganhar mais dinheiro. Tá bom, se você ganhar R$ 1 a mais, você ganha mais dinheiro e bateu a meta. Não é assim que funciona. Você precisa ter especificidade quando vai colocar as metas. Então, eu quero ganhar 3 vezes mais do que eu ganho atualmente até o dia 31 de dezembro fazendo isso, isso e isso. Então, isso é especificidade, tá? E tangível ela precisa ser alcançada. Você precisa conseguir visualizar ela com uma certa facilidade. Porém, algo que eu não coloquei aqui, mas é bem importante também, é que as suas metas precisam ser desafiadoras. Senão, se você colocar assim, minha meta é faturar R$ 1 a mais do que o ano passado. Você vai trabalhar um final de semana, você faturou 50, 60 reais a mais do que o ano passado, tá? Então, ela precisa ser desafiadora. Eu quero esse ano faturar 5 mil reais a mais do que o ano passado. Eu quero faturar 6 mil reais a mais do que o ano passado. É algo tangível, mas é algo desafiador, tá bom? Na questão de metas, quando você vai colocar realmente elas no papel começo do ano, beleza? Eu gosto muito de colocar apenas 3 metas grandes por ano, tá? Atualmente estou fazendo por semestre, então 3 metas até metade do mês e aí até metade do ano. E aí na metade do ano eu vou lá e arrumo essas 3 metas, reorganizo até final do outro ano. Até final desse ano. Então, uma meta no primeiro semestre e uma meta no segundo semestre. Eu gosto de dividir minhas metas assim. Uma meta para saúde, ou seja, como é que eu quero que o meu físico esteja, quanto eu quero emagrecer, quanto eu quero ganhar de massa. Essa é a meta que vocês têm que colocar para saúde. Minha meta para saúde é correr uma maratona até final do ano. Beleza, isso é uma meta para saúde. Eu gosto de colocar também uma meta para família, tá? Quanto tempo eu quero passar, o que eu quero fazer, se eu quero viajar com a família, isso pode ser uma meta. Então, tipo, eu quero viajar com a minha família
para fora do país até dia... eu quero viajar com a minha família para fora do país até dia tipo 10 de abril, 20 de março. Então essa é uma meta para a família, tempo com a família, tudo isso são metas familiares, tá bom? E uma meta para trabalho. Normalmente a meta para trabalho ela tá muito ligada a faturamento, tá? Eu gosto de pensar na meta de trabalho como faturamento e os planos que vão envolver como você vai chegar nesse faturamento vão ser tipo pequenos objetivos. Então eu vou dar uma situação hipotética aqui. A meta para trabalho vai ser atingir um faturamento de 50 reais, 50 reais, de 50 mil reais até final do ano. Mas como que eu vou fazer isso? Eu vou abrir meu negócio, eu vou trabalhar, fazer freelancer, eu vou ganhar um aumento na empresa. Tudo isso são objetivos pequenos que você vai ter dentro da sua meta, tá? Tudo isso vai ser a metodologia, vai ser o plano que você vai ter por trás da sua meta. Então a sua meta não é ser promovido, a sua meta é faturar mais. Eu gosto de pensar assim, porque quando você coloca assim, a minha meta é ser promovido, tá bom, deu 30 dias, você foi demitido, e aí? Sua meta acabou, na verdade. Então, se você ganha 20 mil, sua meta é faturar 50, se você for demitido, a tua meta não acabou. Você pode entrar em outra empresa, você pode, sei lá, trabalhar em outro, trabalhar de freelancer, você pode vender, abrir seu próprio comércio. Tudo isso você pode fazer, mudar o seu plano, mudar a sua metodologia para chegar na mesma meta, tá? Então eu vou falar aqui alguns pontos que quando você vai escrever as suas metas, você vai colocar no papel, ela vai, não que vai ser obrigatório, mas se faltar algum desses itens, ela pode ficar um pouco vazia, tá? Então, primeiramente você tem que saber o que é a sua meta, tá? O que você quer fazer. Então, é aumentar o faturamento, é passar tempo de qualidade com a família, fazer uma maratona. Tudo isso é o que você vai fazer na sua meta, tá? Quando? Você precisa ter uma data estipulada. E aí que muitas pessoas erram, principalmente na hora do emagrecimento. A pessoa fala, eu vou emagrecer 15 quilos. Beleza, você tem o que você quer, mas você não tem uma data de chegada. Você não estipulou um dia. Se você chega assim e fala, eu vou fazer isso até o dia 20 de janeiro. 20 de janeiro, se você não tiver com aquilo pronto, você sabe que você falhou, que sua meta não alcançou. Então o que acontece é que muita gente coloca meta de emagrecimento e vai deixando. Eu tenho até dia 31 de dezembro, vai deixando. Por isso, eu gosto de colocar as metas a cada 6 meses, porque aí eu já tenho uma linha de chegada já mais próxima, mais, como é que eu posso dizer assim, mais visualizável. Eu consigo ter uma noção de quando eu preciso cumprir esse objetivo, tá? Então uma data é muito importante. Mesmo na questão financeira, você quer faturar 2 vezes mais até dia tal. Se dia tal seu faturamento não duplicou, você não conseguiu atingir a sua meta, tá? As metas precisam também de um porquê. Por que você quer fazer isso? Não adianta só eu falar, eu quero correr uma maratona. Mas isso não vai fazer sentido para mim, que quero competir em fisiculturismo. Então você precisa ter um porquê. Por que você quer fazer isso? Vai ser vai ser o motivo de você não abandonar suas metas. Então sempre que você deixar ela de lado, você tem que lembrar o porquê você escolheu fazer aquilo. E é muito bom deixar anotado isso num papel, tá? Como? Nessa parte é a metodologia. Você precisa ter um como você vai atingir aquela meta. Como eu falei, se você quer faturar 2 vezes mais, você precisa ter um plano para fazer isso. Você precisa ter uma metodologia. Então, eu vou faturar 2 vezes mais porque eu vou ganhar, porque eu vou conquistar um cargo de liderança na empresa. Eu vou ganhar 2 vezes mais porque eu vou abrir meu próprio negócio. Então, você precisa bolar um plano. Para abrir meu próprio negócio, o que eu preciso? Eu preciso disso. Se isso não acontecer, eu mudo meu plano.
Então, eu não consegui abrir meu próprio negócio, mas eu quero empreender de outra forma. O que eu preciso? Disso, disso, disso e disso. Então, tudo isso vai ter que ter especificado dentro das suas metas. Então, você coloca lá a meta e vai traçando plano para ela, tá? Agora vem uma parte aí que eu acredito que 99% das pessoas não sabem e que elas não colocam. Até eu não sabia disso, mas a partir desse ano, eu comecei a aplicar dentro do meu planos de meta, tá? Você precisa ter um quem dentro das suas metas. Então, quem vai ser meu sócio para abrir um negócio? Quem vai ser o meu mentor para isso? Você precisa ter alguém que vai ensinar você a fazer aquilo. Porque eu escutei uma frase esses dias que é muito, muito boa. Se você tá no fundo do poço, vamos dizer assim, se você tá numa situação ruim, procure pessoas que já passaram por aquilo e já superaram isso. Porque toda situação, alguém já passou por aquilo e sabe como sair daquela situação. Então, se você quer fazer R$1 milhão, procure mentores que já fizeram R$1 milhão, se espelhe nele, aprenda com ele, pague curso, pague mentoria. Então, tenha um mentor para as suas metas. Eu tenho um mentor para a minha meta de saúde, eu tenho um mentor para a minha meta de família e eu tenho um mentor para a minha meta de trabalho. Claro que eu não consigo, na situação atual, eu não consigo pagar uma mentoria para cada um deles. Então, o que eu faço? Putz, eu tenho um mentor para a meta de saúde. Eu não tenho acesso a uma mentoria dele que, vamos dizer assim, custa R$50 mil. O que eu faço? Eu sigo ele na rede social, eu assisto o vídeo dele no YouTube, eu acompanho ele de todas as formas. Se ele tem livro, eu compro o livro dele. Então, tudo isso faz com que você tenha um espelho, você tenha um mentor. Se acontecer uma cagada, você tem em quem se espelhar, você tem alguém para não pedir, mas achar conselhos no meio disso, tá? Como você, no começo, não vai estar pagando para esse mentor, você vai ter que realmente procurar os conselhos. É bem mais difícil do que você pagar uma mentoria e chegar e falar, viu, como eu faço para fazer isso, isso e isso? Dentro da mentoria o cara vai te explicar. Mas, se você não tem todo esse dinheiro para ter acesso a uma mentoria exclusiva com a pessoa, eu acredito que procurando as soluções dentro das redes sociais dela é uma boa forma, mas você precisa ter um quem, tá? Isso é muito importante. E agora, um quanto. Quanto você vai precisar investir para atingir aquela meta, tá? Nem todas as metas são, vamos dizer assim, de graça, tá? A maioria das metas você vai precisar sim ter um grande investimento. Por que eu falo isso? Para você correr uma maratona, você poderia pegar o seu tênis que está ali e sair correr. Mas e se na metade do caminho ele estraga? Você precisa comprar um novo, então você precisa ter um orçamento para bater aquela meta. Você vai precisar melhorar sua alimentação. Se você quer correr em alto nível, você precisa de suplemento. Então tudo isso vai envolver um orçamento. Para você bater uma meta financeira, você também vai precisar envolver um orçamento. Nem tudo é só ganhar. Você precisa também dar para conseguir receber. Então, o que acontece? Eu quero faturar R$50 mil esse ano. Eu preciso de dinheiro para empreender. Eu preciso de dinheiro para investir em conhecimento. Eu preciso de dinheiro para viajar, para fazer networking. Tudo isso envolve muito investimento, tá? E onde essas metas vão ocorrer, tá? Elas podem ocorrer, tipo, na internet, elas podem ocorrer em uma cidade específica, elas podem ocorrer num local específico. Então, se a meta do seu trabalho não é faturamento, vamos colocar uma situação bem hipotética assim. Se você é um palestrante e você quer reunir 50 mil pessoas num lugar, onde isso vai acontecer? Vai acontecer na internet? Vai acontecer no estádio de futebol? Então, tudo isso você vai precisar pensar. Se aumentar o seu faturamento, onde isso vai acontecer? Vai ser uma loja física? Vai ser uma loja virtual? Tudo isso você tem que levar em consideração e colocar na hora das metas, tá? Tudo isso aqui é o que precisa ter dentro de uma meta. Então, a meta não é só falar eu vou emagrecer. É o que, quando, por quê, como, quem,
onde, tudo isso vai precisar ter dentro da sua meta. Então a sua meta não vai ser aquela meta de 4, 5 palavras. Ela vai ser uma meta de 3, 4 linhas, porque você precisa especificar tudo isso. E aí quando você se sentir um pouco desmotivado, não lembrar direito o que é a meta, você vai lá e relê ela. Então, se você fala assim, eu vou emagrecer até dia 30 de fevereiro. Deu 15 dias, você esqueceu que você colocou uma data. E assim não. Você chega lá, você olha, putz, olha aqui, eu coloquei uma meta para dia 30 de fevereiro. É dia 15, eu não tô nem perto dessa meta. Ou, por que eu tô fazendo isso? Por que eu quero emagrecer isso? Então, tudo precisa ter um porquê, um quando, um como, um quem. É muito, muito importante. Algo que eu negligenciava demais, principalmente, era o quem e o onde eu ia fazer isso, tá? São 2 pontos que, principalmente aí nesse começo de ano, que você começa muito empolgado, com muita vontade de fazer as metas e tal, e aí aquilo vai dando uma acalmada. Quando você relê isso, é muito, muito bom, porque você tem todo uma meta, como é que eu posso dizer assim, uma meta tangível, você consegue visualizar você batendo aquela meta, porque tem todos os aspectos fundamentais para aquilo se tornar concreto, tá bom? Então eu vou dar alguns passos aqui para finalizar a live de como conseguir realizar as metas de fato. Então a primeira coisa que você precisa fazer é colocar a meta no papel, é definir as metas. Colocar todos os pontos que eu falei aqui, estruturar ela como uma frase mesmo. Minha meta é fazer uma maratona até dia 20 de fevereiro, porque eu quero provar para mim mesmo que eu consigo correr 40 quilômetros, quem vai me ajudar nisso, quanto dinheiro eu vou gastar com isso e onde eu vou correr essa maratona, tá? Isso é uma forma de você definir a meta. Depois que você definir a meta, você precisa criar um plano para ela. Vou continuar nessa meta aqui para vocês não ficarem muito perdidos, tá? Então, o meu plano para correr uma maratona é treinar 5 vezes por semana durante 1h30. 1h30 de corrida e daí 3 vezes por semana eu vou na academia durante 50 minutos para fazer um treino de resistência. Eu vou contratar um nutricionista para fazer uma dieta de perda de peso para mim conseguir estar mais leve no dia. Tudo isso é um plano. Eu vou contratar um personal? Não vou. Então, tudo isso é um plano que você vai colocar embaixo de sua meta para você conseguir atingir. Putz, eu coloquei no plano aqui que eu ia comprar um tênis novo. Eu consegui. Putz, esse é um objetivo vencido. Você já risca lá, já dá um ânimo a mais. Então, cada objetivo daqueles que você vai concretizando, você vai tendo um gás a mais para bater aquela meta, beleza? Algo muito importante dentro da sua meta é adquirir conhecimento, tá? Eu acredito que boa parte das metas não vai para frente porque a pessoa coloca a meta, mas ela não busca conhecimento. Então, se você quer correr uma maratona, você tem que buscar conhecimento. Qual o melhor jeito de correr? Qual o melhor tênis para correr? Como eu faço para ter uma melhor respiração durante a corrida? Tudo isso é buscar conhecimento. Quando se trata da área financeira, se você quer empreender, você vai ter que buscar mentores que já empreenderam, procurar saber como eles fizeram para atingir o resultado. Então, adquirir conhecimento é fundamental, porque vai chegar na hora da maratona e você vai falar, beleza, eu tenho treino, eu tenho não sei o que, mas no meio da prova, putz, e agora o que eu faço? Eu não estou conseguindo ter o mesmo desempenho que no meu treino, a ansiedade bateu, eu não consigo respirar direito. Então, conhecimento é fundamental, tá? E agora, você precisa ter motivação. Eu sei que eu falo que a disciplina vence a motivação, mas se você tiver motivação, se você não tiver a motivação, você nunca vai ter atitude. Então, você precisa da motivação como se fosse uma faísca. Você tá lá você estruturou a tua meta. Você tá lá com a tua fogueira montadinha, certinha, já colocou álcool tudo, só falta você acender. Mas você não tá motivado por aquilo. E a motivação é justamente isso, você acender o fósforo e jogar. Ela queimou, o que você precisa
ela começou a queimar, você teve motivação. O que você precisa fazer? Só ir colocando mais lenha com disciplina. Um pouquinho de lenha aqui, um pouquinho de lenha aqui, todos os dias. Vai colocando um pouquinho, um pouquinho. E isso é disciplina. Você todo dia colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Então, você teve a motivação, teve a atitude de acender a fogueira. Você deu start na sua meta. Agora você precisa ter disciplina para continuar. Começar normalmente é a parte mais fácil, tá? Mas se você não tiver a motivação certa para começar, se você não tiver um porquê você quer fazer aquela meta, às vezes nem a motivação vem, nem a atitude de começar aquela meta. Eu quero empreender, mas por que você quer empreender? Por que você quer abrir seu próprio negócio? Então você precisa daquela motivação para acender o fósforo e colocar o fogo na fogueira, tá? Motivação é muito importante. Lembre-se que vocês não vão estar motivados todos os dias. Isso não acontece, tá? Você precisa realmente da disciplina para ir todo dia colocando um pouquinho, alimentando um pouquinho aquele fogo, porque não é da noite pro dia que você bate uma meta, tá bom? Algo que muitas pessoas negligenciam, que muitas pessoas nem sabem que precisam, mas que é fundamental. Você precisa procurar feedback das pessoas, tá? Então, principalmente dos seus mentores. Se você tem um mentor que é próximo, você precisa procurar feedback principalmente dele. Então, vou continuar na história da corrida aqui. Se você está correndo, faz 3, 4 semanas que você não consegue melhorar 1 segundo do seu tempo, você começa a perder um pouco de rendimento. Você tem conhecimento, mas chegou uma hora que você não consegue sair do lugar. Você precisa procurar alguém que saiba mais que você. Sempre tem alguém que sabe mais que você, lembre-se disso. Você sempre tem que se colocar como aprendiz. Então você vai precisar procurar alguém que saiba mais que você e procurar feedbacks para melhorar, tá? Então você começou, você colocou as suas metas, você teve iniciativa, você tem um plano, você já está fazendo tudo certinho, mas no meio do caminho você sempre vai precisar de feedback para conseguir aperfeiçoar. Senão você vai sempre continuar na mesmice, e você nunca vai conseguir passar a sua meta, o seu plano para frente. Então você receber feedback, principalmente de pessoas que sabem mais que você, para conseguir melhorar, vai ser muito, muito importante, tá? E por fim, a gente tem realmente um marco de bater a meta. Por isso que é muito importante uma data específica. Então se você colocou uma data específica, é nesse dia, é nessa hora que você precisa bater a meta, tá? Você precisa ter o dia D. Se você não tiver o dia D, você não vai conseguir bater a sua meta. Então se a minha meta é bater, correr a maratona até 20 de fevereiro, chegou 20 de fevereiro, eu não corri, eu não bati a minha meta. É simples. Se você não fez, você não vai bater a sua meta. Não fique esperando que as outras pessoas cheguem e falem: nossa, parabéns, você se esforçou esse ano, né? Não conseguiu bater a meta, mas parabéns. Se você não bater a meta, a culpa é sua, você falhou, tá? Por isso é muito importante o feedback, é muito importante aprender com os erros. Então você fez, errou, aprendeu, recebeu feedback para conseguir bater a meta no final. Isso não é algo tipo, eu vou colocar a meta, mas se eu não bater tá tudo bem. Não, você colocou a meta porque você quer bater. Se você não quer atingir a meta, então nem faz, então nem começa, tá? O marco final, a última parte do processo tem que ser bater a meta, tá? Depois disso, se você bater a meta, você vai ter que estipular uma nova meta e não continuar com aquela mesma que você já é capaz de fazer. Então, bateu a meta, define novas metas e começa o processo tudo de novo. O que vocês não podem esquecer são desses pequenos passos e pequenos detalhes que podem fazer realmente a diferença, tá? A live de hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você que está assistindo gravado gostou, deixa aí nos comentários. Eu vou deixar essa live salva. Eu vou fazer alguns cortes dela para postar aqui no Instagram também, para que pessoas consigam ter acesso a um trecho mais curto. Mas acredito que quem conseguir assistir essa live até o final vai ter sim um aproveitamento muito melhor do que pequenos trechos tirados de algum contexto, beleza? Tamo junto, até o